Olá, meus amigos, graça e paz do Senhor Jesus. A paz que Jesus te dá por dentro desarma a tempestade por fora. Uma vez Jesus se dirige para encontrar com o seu discípulo que estava no alto mar. E a Bíblia vai dizer que os discípulos estavam ali temerosos, tempestade assolando, batendo no barco, e Jesus vem andando, caminhando para encontrar com eles. E a Bíblia vai dizer que os discípulos então ficaram assustados ao ver que Jesus vinha sobre as águas, porque julgava que um fantasma estava andando. Mas Jesus disse assim: não tema, porque sou eu. Quantas vezes queremos temar em meio ao pavor, ao medo, em que o problema, a adversidade, a luta nos causa? Mas aquele que confia no Senhor, que crê no agir do Senhor, que confia no Senhor, não vai temer em meio ao mal, em meio ao problema, porque ele sabe que Deus é maior e Deus é aquele que tem o poder para mudar a história. A Bíblia vai dizer que Jesus, ele estava ali se aproximando daquele barco, e Pedro disse assim: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo sobre as águas. E Jesus disse assim: vem, Pedro. E Pedro desceu, começou a andar, caminhar para encontrar com Jesus no meio daquelas águas. Mas a Bíblia vai dizer que Pedro teve medo das ondas que se levantavam, o vento assoprando, naquela noite sombria, mar encampelado. E Pedro começa a afundar. Mas quando Pedro sentiu que estava afundando, ele clamou dizendo: salva-me, Senhor. E o Senhor ergue Pedro no meio daquelas águas. E eu quero dizer para você neste momento, quem sabe você no meio da tua caminhada sente que está afundando, sente que não vai vencer, sente que não vai conseguir. Quem sabe as suas forças acabou, quem sabe as ondas se levantou de uma tal maneira que você se vê sem saída. Quem sabe a sua fé fraquejou, quem sabe você já não tem mais aquela resistência de continuar. Mas se você buscar o auxílio de Deus, auxílio do Senhor, Deus é aquele que fortalece você, que te põe de pé. Seja qual foi a fraqueza que você teve, seja qual foi a queda, seja o que fez você cair, prostrar, parar, o Senhor quer levantar você. Ele quer trazer para você a bênção, o milagre. A Bíblia diz que o Senhor ergue Pedro e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? A Bíblia diz que então seguiram, entraram no barco. E ali naquele barco houve bonança, houve paz, porque é isso que o Senhor faz. A paz que Ele traz por dentro desarma a tempestade por fora. Quem sabe nesse momento você está precisando de paz, de um milagre, de uma saída, de uma resposta, de uma mudança. Quem sabe você está enfrentando uma tempestade, uma luta, mas o Senhor é aquele que quer fazer a bonança na tua vida e mudar a história, a realidade da sua vida. Ainda quem sabe que você tenha fraquejado ou falhado, mas o Senhor hoje quer te colocar de pé, quer te erguer. Ele quer dar uma nova direção para a tua vida e trazer uma mudança para o teu viver, porque Ele é o Senhor. Esse relato está no Evangelho de São Mateus, capítulo 14, versículo 22. Jesus é aquele que acalma a tempestade, é aquele que muda a tua vida, que garante a vitória, o milagre para o teu viver. Se levante hoje, porque Jesus é aquele que muda a tua vida. Que Deus o abençoe. Eu sou o pastor Edevânio Correia, pastor da Igreja Casa da Bênção, Renovo de Davi. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém.